Então a gente iniciou, né, a nossa aula, nosso semestre, né, a nossa disciplina, Direito Empresarial 3, né, Direito Cambiário, definindo para você o que era um título de crédito. Então você aprendeu que o título de crédito nada mais é do que um documento utilizado pelo direito empresarial para que os empresários possam formalizar as vendas a prazo. Claro que esse documento cumprisse alguns requisitos legais, ele ganhava alguns atributos, né, de negociabilidade, de circulabilidade, né, era um título executivo extrajudicial, ok? Então, regra geral, eu defino um título de crédito, seja ele qual for, cheque, duplicata, nota promissória, como um documento, né, necessário ao exercício de um direito literal e autônomo dele contido. O Código Civil já trouxe essa definição para a gente no artigo 887, não é isso? Lembra disso? Já vimos isso. Então, a definição de títulos de crédito. Estudamos, né, os princípios cambiários, né, ou seja, o que precisa ter um título de crédito para ser considerado um título de crédito. São os princípios extraídos dessa definição: cartularidade, literalidade, né, documentalidade. Também estudamos as classificações do título de crédito. Os títulos de crédito não são iguais. Uns são ordens de pagamento, outros são promessas, né? Uns, né, são ao portador, outros, né, são nominais. Então, a gente estudou lá, classificou os títulos de crédito também, já vimos isso. Depois passamos a estudar os atos cambiários, ou seja, né, atos praticados nos títulos de crédito que produzem efeitos jurídicos. Os atos cambiários nada mais são, né, do que atos jurídicos. Lembra quando vocês estão em direito civil? Atos jurídicos e contratos. Diferente do contrato, que eu tenho duas ou mais pessoas celebrando um acordo de vontade, no ato cambiário, uma pessoa só pratica um ato que gera efeitos jurídicos. Então é assim, quando alguém emite um título, ele está praticando um ato cambiário chamado de saque. É um ato cambiário o fato de alguém receber uma ordem e assinar esse documento concordando com a ordem. É o ato cambiário chamado de aceite, também já vimos. É um ato cambiário alguém que é credor e está de posse de um título de crédito em que contém uma determinada quantia de pagamento, né? E você resolve endossar esse título a outrem, transferir esse seu direito a outrem. Então, o endosso que você pratica, que é formalizado através da assinatura, né, do título, do endossante no título, também é um ato cambiário. Estudamos o aval, que é o ato cambiário de garantia. Então, quando alguém, né, normalmente um terceiro, vem até o título assinar e se comprometer com o pagamento. Então, vemos o aval, o ato cambiário. E o último ato cambiário que a gente estudou foi o protesto. Então, o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova o inadimplemento de uma obrigação. Então, para os títulos de crédito, né, são necessários, em alguns momentos, né, obrigatórios, em outros facultativos, que o credor proteste o título. O protesto vai ser prova do inadimplemento de uma obrigação. O protesto mais comum, o mais usual, o mais famoso, é o protesto por falta de pagamento. Mas o protesto por falta de pagamento contra o devedor principal do título é um protesto facultativo. A gente viu que para outros, né, ou em relação a outros, contra os co-obrigados, os devedores secundários, o protesto ele é necessário ou obrigatório. Isso a gente já viu. Agora vamos falar um pouco mais, né, ou vamos falar agora sobre a letra de câmbio. O que é a letra de câmbio? É um título de crédito. Então, né, a gente estava falando genericamente sobre título de crédito. Agora vamos estudar especificamente os títulos de crédito. Basicamente, os títulos próprios, né, são 4 os títulos próprios, né, utilizados aí no ordenamento jurídico brasileiro: a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e o cheque. Ok? A letra de câmbio, ela é o título de crédito mais antigo, né, do ordenamento jurídico. Surgiu na Idade Média, né, pelos mercadores, os empresários da época, os comerciantes da época, que, né, quando viajavam de uma cidade para outra,
para, né, comprar mercadorias e vender, evitando o risco de assalto, eles trocavam o seu dinheiro, trocavam seus recursos, né, no banco de origem e recebiam uma letra de câmbio. Ou ainda, ao invés de receber dinheiro na sua venda, eles recebiam esse título. Então, ao invés de você usar o papel moeda, né, hoje, antigamente moeda mesmo, você passa a usar documentos de crédito, certo? Essas cartas de crédito, a letra era chamada, hoje a gente chama de letra. Carta de letra, né? Carta de troca, letra de câmbio. Então, na origem, era uma carta de troca, você trocava o dinheiro por um crédito. Certo? Então a letra de câmbio é o título mais velho, né? Originário ali da Idade Média, século XI, XII, XIII. Né? E foi o primeiro título criado. O título mais usado, inclusive internacionalmente, inclusive entre nações. Quando você tem um documento que você emite num país e você quer cobrar em outro, ou o contrário, para que isso aconteça, você precisa uniformizar a legislação sobre aquele instituto. Você precisa fazer com que ambos os países adotem o mesmo sistema jurídico. Você já deve ter aprendido lá em direito, né, internacional que para que um país adote o mesmo sistema jurídico que outro em determinado assunto, o país precisa assinar uma convenção ou um, né, tratado internacional. Então, tratado internacional ou a convenção é o acordo, né, jurídico, né, internacional em que um país assina para fazer com que uma lei tenha valor naquele país. Nesse sentido, como o comércio ele é né, lateral, como ele é aplicado em vários países, o comerciante compra aqui e vende para Portugal e vice-versa, por exemplo, nada mais razoável, nada mais justo que os países celebrassem entre si tratados internacionais, não é isso, para uniformizar a aplicação, né, das regras de letra de câmbio, né, e no caso do Brasil, inclusive sob notas promissórias, esses países. Então existe um decreto, pois a época era decreto, hoje você já sabe que a uniformização, né, ou a incorporação de um tratado internacional assinado pelo Brasil se dá através de lei. Então, hoje, se o Brasil assinar um tratado internacional, ele vai precisar aprovar uma lei interna para que esse tratado tenha valor internamente. Não é isso? Inclusive, a Constituição de 88 diz que se esse tratado internacional versar sobre direitos humanos e for aprovado, não como lei, mas for aprovado como uma emenda, ele vai ter o status de Constituição. Então vai ser como se fosse uma Constituição fora da Constituição. Então a gente tem o Brasil assinando o tratado, né, o Pacto de São José da Costa Rica, que tem esse nome porque foi assinado nessa cidade, em que, entre outras coisas, né, foi assinado, incorporado como emenda à Constituição e revogou, por exemplo, a prisão do depositário infiel. Então ele entra no ordenamento jurídico como emenda à Constituição. Não foi o caso do decreto 57663, né? A época que esse decreto foi incorporado, a época que esse tratado foi incorporado no Brasil, não era na vigência da Constituição de 88. E, portanto, né, a Constituição anterior não exigia que a incorporação de uma lei, de um tratado, perdão, de uma convenção, fosse por lei, bastava um decreto. Por isso que a gente tem um decreto que faz essa incorporação. Obviamente que quando uma Constituição muda, né, quando a gente tem uma nova Constituição no país, as regras anteriores poderão ou não ser aproveitadas. Se elas forem aproveitadas, vai acontecer o fenômeno da, né, recepção. Então, recepcionamos um decreto com status de lei que uniformiza as matérias de letra de câmbio e de nota promissória. Então veja aqui, né, o início aqui do decreto. Decreto 57663, de 24 de janeiro de 66, que promulga as convenções, né, os acordos
para a adoção de uma lei uniforme nas matérias de letra de câmbio e de nota promissória. Então, todos os países que incorporaram no seu ordenamento jurídico, seja através de lei, como é hoje, ou seja através de decreto, como era antes, eles fazem com que eles adotem a mesma regra, ok? Não sei se você já teve a oportunidade de ver, né? O decreto que incorpora, ou uma lei que incorpora, ele vai tratar de regras de incorporação. Então vai dizer quais são os países que assinou, por exemplo, olha que interessante aqui, né? O presidente do Reino Alemão, o presidente da República da Áustria, né? Sua Majestade Rei das Belgas, o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Você sabe que hoje, né, a Constituição dá outro nome para o país, não é mais a República dos Estados Unidos do Brasil. Então todos esses países aqui assinaram, né, essa convenção, né, e incorporaram no seu país as regras. Então as regras, né, do decreto são as regras de incorporação, né? Então veja aqui o artigo 1º. As altas partes contratantes obrigam-se a adotar em seus territórios respectivos, quer em um dos textos originais, quer em uma das suas línguas nacionais, a lei uniforme que constitui o anexo 1 da presente convenção. Então, o decreto incorpora uma lei que está no anexo 1. Então, toda vez que eu me referir ao artigo 1º da LUG, né, LUG é Lei Uniforme de Genebra, eu estou tratando do anexo 1, que foi incorporado por esse decreto 5766-3 de 66 no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Então, essas regras aqui, né, artigo 1º, 2º, 3º do decreto, não são interessantes para a gente, né? Aqui é mais uma questão de curiosidade, são importantes para o direito internacional, né? E aí fica a título de curiosidade. O que nos interessa, né, mais são os anexos, né, ou o anexo 1. O anexo 1 vai trazer o que é uma letra, né, o que uma letra tem que ser para ser uma letra? Tem que cumprir o artigo 1º, né? Vai dizer, né, as regras, né, a respeito dos títulos de crédito, ok? Então, voltando aqui para você, né, existe um tratado internacional incorporado no Brasil, que a gente chama, né, de Lei Uniforme de Genebra, ou LUG. E, tecnicamente nem lei é, porque a época não necessitava uma lei, bastava um decreto no Brasil para sua incorporação, que é o 576366, que vai regular as matérias, né, de letra de câmbio e de nota promissória. Então, quem diz o que uma letra de câmbio tem para ser uma letra de câmbio é esse decreto. Recorde-se que o Código Civil, ao definir títulos de crédito, né, disse que o título de crédito era um documento, né, necessário ao exercício de um direito literal e autônomo nele contido. Ele também disse que, né, esse documento, ele se cumprida alguns requisitos legais, ele tinha valor jurídico. Quais os requisitos que vão ter uma letra de câmbio? Né? Os requisitos que vão ter uma letra de câmbio estão previstos no artigo 1º do anexo 1 da LUG. Então eu falo artigo 1º da LUG, mas na verdade é do anexo 1 da LUG. Então, se a gente voltar lá para o artigo 1º, a gente vai ler assim, ó, uma letra de câmbio, para ter valor, né, ela vai ter que ter alguns requisitos. Vou colocar aí para você. Então, toda letra de câmbio, para ser letra de câmbio, ela tem que ter a palavra letra, né, escrita no corpo do seu texto. Ela tem que ter uma frase, uma expressão, um mandato puro e simples de pagar uma determinada quantia. Ela tem que ter o nome daquele que deve pagar, o sacado, né? Ela tem que ter a época de pagamento, também chamado de época de vencimento. Ela tem que ter a indicação do lugar em que se deve pagar.
ela tem que ter o nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve se pagar. Ela tem que ter a indicação da data e do lugar onde a letra é passada. 8, a assinatura de quem passa a letra. Eu estou lendo rápido, a gente vai rever, não se preocupe. Então, se a gente, né, compartilhar a tela com você novamente, e você nunca viu uma letra na sua vida, por exemplo, não se preocupe, a letra é muito simples, né? A letra, ela parece, na verdade, uma declaração, não é isso? Ela é uma declaração, ela é uma nota promissória, você já viu? Ela é parecida. A letra não é uma nota promissória, mas ela é parecida. Por quê? Porque ela é uma declaração de alguém, né, dando, na verdade, uma ordem de alguém para outra, mandando pagar determinada quantia. Então, eu compartilhei com você um modelo de uma letra de câmbio. Eu preciso, para fazer uma letra de câmbio, ter um formulário desse bonitinho, redondinho, né? Não. Em algum tempo atrás, você comprava esses formulários de letra de câmbio, de nota promissória, né? Só não de cheque, porque a gente viu que o cheque não é possível. Na papelaria. Por quê? Para facilitar a vida do comerciante. Lá atrás, né, antes da máquina copiadora, da Xerox, o comerciante tinha que fazer a letra de câmbio de que forma? Né? Manual, né? Toda manuscrita. A mesma coisa uma nota promissória. Com o passar do tempo, ele pôde comprar na papelaria um formulário que já vinha pré-estabelecido, que já vinha, né, os requisitos mínimos de uma letra de câmbio. Então, para ele não ter que pegar a lei e abrir, né, para ver se ele fez a letra direitinho, ele poderia comprar um formulário desse. Em outras palavras, esse formulário é requisito? Não. Se você quiser pegar o seu caderno e dar uma ordem para alguém pagar a outra em determinada quantia, isso tem valor. Então você pode fazer uma letra de câmbio ou uma nota promissória no seu caderno, numa folha A4, né, de ofício. Tudo vai ter o mesmo valor. Desde que você cumpra aqueles requisitos que eu compartilhei com você que estão lá no artigo 1º da LUG. O que diz o artigo 1º da LUG? Diz, a letra de câmbio, para ter valor, ela tem que ter o quê? Né? A expressão letra ou letra de câmbio inserta no corpo do título. Então já vimos isso, né? Então, a letra de câmbio, artigo 1º da LUG, né, diz assim, que a letra de câmbio, para ter valor, tem que ter a expressão letra inserta no corpo do título. Nesse modelo que eu estou compartilhando com você, tem essa expressão. Então tá lá, aos 15 dias do mês de... Tá pequenininho, não sei se você vai enxergar, né? De março de 2010, pagará a Vossa Excelência por esta primeira e única via de letra de câmbio. Então essa expressão aqui, né, inserta no corpo do texto, que significa letra de câmbio, né? Ela traduz, né? Ela traz, né? Ela comprova, né, o requisito do artigo, o primeiro requisito do artigo 1º. É só esse requisito que a lei exige para uma letra de câmbio ser letra de câmbio? Não, né? Existem outros requisitos. O item 2 do artigo 1º diz assim: uma letra de câmbio tem que ter um mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada. A gente tem uma expressão que corresponde a um mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada aqui? Tem. Aos 15 dias do mês de março, a expressão pagará a Vossa Excelência, né, é uma expressão que corresponde um mandato, a Vossa Senhoria, né? A Vossa Senhoria. Pagará a Vossa Senhoria é uma expressão que corresponde a um mandato puro e simples de pagar determinada quantia. Então, aquela expressão pagará cumpre o segundo requisito da letra de câmbio. O terceiro requisito é o nome daquele que deve pagar. Já vimos que quem deve pagar é o sacado. O sacado é aquele que vai pagar. Na letra de câmbio, aqui embaixo está escrito aqui, né, do lado esquerdo aqui, dados do sacado. Então, quem recebeu a ordem de pagar esse título de câmbio? Foi o Antônio Laranja. Ele vai pagar ou não é outra história.
Se ele pagar, né, ele vai fazer um ato cambiário que a gente estudou, que é o aceite. Né? Então, quando, né, o credor apresentar esse título para aceite, né, o Antônio Laranja vai assinar aqui do lado, não sei se você viu aqui, ó, nessa segunda linha aqui lateral, está escrito aqui aceite. Então, essa letra de câmbio ainda não foi aceita. Quando ela for aceita, né, significa dizer que o Antônio Laranja vai assinar aqui concordando com o pagamento do título. Então, o terceiro item, né, necessário, imprescindível para uma letra de câmbio é o nome do sacado. O quarto item, segundo o artigo 1º, é a época do vencimento ou a época do pagamento. Quando que essa letra vence, né? Aqui no caso colocaram em 2 lugares, inclusive, né? Tá lá em cima, vencimento em 15 de março de 2010, mas também tá por extenso, né? Aos 15 dias do mês de março de 2010. Então, o vencimento foi, né, cumprido. Ou seja, a nossa letra de câmbio que a gente pegou aqui aleatoriamente de exemplo na internet tem o requisito previsto na lei, que é a data de vencimento ou a época de pagamento, que é a mesma coisa. O quinto item, que a gente viu lá do artigo 1º, é a indicação do lugar que se deve fazer o pagamento. Ou seja, onde é que eu vou pagar esse título? Né? Existe um local de pagamento? Sim, né? Tá aqui, ó, em cima dos dados do sacador, aqui, ó, pagável em Cuiabá. Então, Cuiabá é o local, né, o lugar onde se deve efetuar o pagamento da letra de câmbio. Já estamos finalizando os requisitos. Né? O sexto item é o nome da pessoa a quem ou a ordem de quem a letra deve ser paga. Então, quem é que sacou a letra, né? Quem é que deu, quem é que é o beneficiário, a quem a letra deve ser paga, aqui, né? Quem é que vai receber esse título? Ou, se não quiser receber, pode passar para outro, né? Dar a ordem. Lembra que a gente falou do endosso, que os títulos que podem ser endossados, assim o são, pois possuem a cláusula, a ordem. Ou seja, né, o beneficiário desse título é o José das Couves, que vai poder receber o título, né, o valor, na data de seu vencimento, ou, se ele não quiser aguardar, ele pode fazer o quê? Transferir essa ordem de pagamento a outrem. A letra de câmbio não é uma ordem de pagamento? A dá uma ordem a B para pagar a C determinada quantia. O A aqui, né, é quem emitiu o título, é o estelionato, que deu uma ordem para o Antônio Laranja, né, que é o sacador estelionato, Antônio Laranja sacado, para pagar ao José das Couves uma determinada quantia. José das Couves é o beneficiário, né? É a quem a ordem será paga, certo? Ele é obrigado a aguardar o vencimento? Não, ele pode endossar, ou seja, então a ordem vai ser paga a José das Couves ou a ordem dele, ou ainda a quem ele mandar. Então a expressão a ordem dele, né, é a quem ele mandar, porque ele é beneficiário, ele pode, pela natureza jurídica do título, promover o seu endosso, promover a sua transmissão, certo? A indicação, o item 7, né, do artigo 1º ainda, a indicação da data e do lugar onde a letra é passada. Então, quando que a letra foi emitida? Cuiabá, acho que é 15, dá para enxergar direito, de abril de 2009, e quem passou a letra, a assinatura de quem passa a letra, sacador, estelionato. Então, assim, eu sei que são bastantes requisitos, né? São 8 itens aí no artigo 1º, mas eu também consigo te dizer que são alguns requisitos, assim, relativamente razoáveis, relativamente básicos. Imagina que você está sentado comigo lá em Salvador e aí eu te empresto um dinheiro. Você vai dar uma ordem para alguém aqui do Rio me pagar. Você não vai ter que dizer, ó, pague ao Medina a quantia de tantos reais em tal data, não vai dizer, né, onde você emitiu o título e vai assinar. Então, por mais que pareça ser bastante itens, né, bastante requisitos, na verdade são os requisitos mínimos, né, necessários, segundo a lei,
para que esse título seja considerado uma letra de câmbio. Deu para entender, né? Então, antes de mais nada, eu quero que você entenda que a letra de câmbio é um título de crédito, é um documento que representa uma ordem de pagar determinada quantia. É muito parecido com o cheque, né? Só que vai mudar algumas coisas, né? Então, o que muda o cheque da letra de câmbio, da nota promissória, da duplicata? Alguns detalhes. Então, mudei alguns detalhes, eu mudei o título. O cheque também é um. Vamos pegar um cheque que você conhece, que é mais parecido, né? O cheque também é uma ordem de pagamento? Sim. Só que é a A dando uma ordem a B para pagar a C determinada quantia. A diferença é que o cheque, né? Quem dá a ordem é um devedor, certo? E esse devedor tem uma conta corrente no banco, né? Então o banco ele não é um devedor, ele não é uma pessoa ligada ao título de natureza cambiária. Ele é um contratado de você. Então você vai lá, deixa seu dinheiro na conta que você abriu no banco, o banco te dá um cheque e aí você dá uma ordem para ele para pagar a outra em determinada quantia, ou até você mesmo, né? Então a estrutura do cheque é parecida, né, com a letra de câmbio no sentido que tem uma ordem de pagamento. Só que ela é diferente, por quê? Porque o banco não é sacado. A gente já viu isso quando a gente falou de saque, né? O banco, quando a gente falou de aceite, perdão, o banco não aceita nada, o banco cumpre uma ordem legal, né? Uma ordem contratual, uma coisa que ele fez com você. Se o cheque não for pago, o banco não vai ser devedor de nada, certo? Diferente de uma letra de câmbio que o sacado, que é o devedor, tem algumas diferenças. Outra diferença que a gente ainda vai estudar também, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Por mais que você já tenha ouvido falar, né, do cheque pré-datado, que a gente vai ver depois. Mas, regra geral, nos termos da lei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Em sendo o cheque uma ordem de pagamento à vista, o cheque também é diferente da letra de câmbio por isso. Então, eu mudei uma coisa ou outra, eu mudei o título. Vamos comparar agora a letra de câmbio com uma nota promissória. Não sei se você já viu uma nota promissória, mas também é muito simples. Imagine que você me empreste R$ 1.000. E aí eu quero formalizar isso, né, através de um título de crédito. A gente decide formalizar isso. Eu vou fazer uma nota promissória. Eu vou pegar um papel e vou escrever assim: prometo pagar a você a quantia de R$ 1.000 em 30 dias a contar da assinatura, coloco a data, a cidade, a data e assino. Então, pronto, fiz uma nota promissória, né? Prometo pagar a você através dessa nota promissória, porque também é um requisito, é o nome do título, né? Então, se eu não esqueci de nada, é mais ou menos isso. Então, é uma declaração que eu faço prometendo pagar a você uma determinada quantia através da nota promissória. Então, é muito parecido. Deu para visualizar? A diferença de uma nota promissória e do título de crédito decorrem da natureza do título. A letra de câmbio, já tínhamos comentado, mas registro novamente, é uma ordem de pagamento. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento em que uma pessoa chamada de sacador, não é isso? Dirige a outra pessoa chamada de sacado uma ordem para que ele, né, ou que este pague a uma terceira pessoa chamada de beneficiário ou tomador uma determinada quantia. Então, quando eu falo de letra de câmbio, eu falo de sujeitos, né? Ou figuras que vão compor essa letra de câmbio. São três figuras que vão compor a letra de câmbio. O sacador, que você já conhece, que é o emitente, né, do título. É aquele que cria a letra de câmbio. Naquele exemplo que eu peguei da internet, é o estelionato, não é isso? Eu vou ter o sacado, né? A gente já estudou o sacado, inclusive, é aquele que recebe a ordem contida na letra de câmbio. O sacado ele consta no título como uma pessoa que vai concordar com o pagamento.
ele pode concordar ou não, né? Já vimos que o aceite, que é o ato que o sacado pratica concordando com o pagamento, na letra de câmbio é facultativo. Uma vez que o sacado concorda com o pagamento, ele está praticando um ato chamado de aceite. Já vimos isso, né? O aceite torna o sacado o devedor principal do título de crédito. Também já vimos isso, certo? E a terceira figura é o beneficiário, também chamado de tomador. O beneficiário tomador é o credor, é aquele que tem o direito de receber a quantia prevista no título. Já vimos também que para o título ser título, por título poder ser endossado, por título poder ser executado, o título poder ser negociado, ele tem que cumprir os requisitos legais. Os requisitos legais estão previstos, né, no artigo 1º do anexo 1 da LUG. Então tem que ter o nome e letra de câmbio, tem que ter uma ordem de pagamento, né? Tem que ter uma quantia, tem que ter um vencimento, tem que ter quem vai aceitar, tem que ter quem vai emitir, tem que ter, né? Já vimos lá 8 requisitos lá, previstos no artigo 1º. A lei fala assim, né? Se o título de crédito não cumprir os seus requisitos, ele não tem valor legal. O segundo. Exatamente igual o Código Civil fala, lembra o Código Civil? Então vamos abrir o Código Civil de novo. A gente já até falamos, né? Tenho certeza que você se lembra disso, que, regra geral, os títulos de crédito são definidos, são regulados pelas leis próprias. Né? O próprio Código Civil, apesar de ter, né, trazido um capítulo, né, para regular, né, os títulos de crédito, disse que, salvo disposição em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse código. Tem lei especial que regula a letra de câmbio? Tem. Então eu vou aplicar o que é a lei especial. O Código Civil não vou usar, né? Essa é a regra. Mas tem coisa que a gente pode usar do código. Por exemplo, né, a definição de títulos de crédito, genericamente falando, está prevista no próprio código. O artigo 887 diz assim: os títulos de crédito, né, documento necessário ao exercício de um direito literal e autônomo nele contido, é o que nos interessa nesse momento. Somente produz efeitos legais quando preenchidos os requisitos da lei. Os requisitos são esses, no caso da letra de câmbio, né, é o do artigo 1º. Quando a gente estudar a nota promissória, a gente vai ver os requisitos. Quando a gente estudar o cheque, a gente vai ver os requisitos. Ok? Então, cada lei de cada título traz os requisitos legais de um título. E o título só tem valor se cumprir os requisitos legais. Essa é a regra, tá? Tá no 887 do Código Civil e tá na lei especial, artigo 2º da LUG, né? Que é o caso do título que a gente está estudando agora no momento. Diz o artigo 2º da LUG: o escrito que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior, que era o 1º, não produzirá efeitos como letra, ou seja, só é letra se cumprir os requisitos legais. Essa é a regra, né? Mas sempre tem uma exceção, né? Salvo nos casos determinados nas alíneas seguintes. Então, o artigo 2º traz a regra, que é a mesma que está no 887 do Código Civil, que diz que o título de crédito, para ser título de crédito, tem que cumprir os requisitos legais. Mas ele traz o que? Algumas exceções, né? Que seria, né, da gente se não fossem as exceções. Às vezes eu tenho a impressão que tem mais exceções que regra, mas tudo bem, né? Talvez acho que é só a impressão, né? Então, vamos lá. Imagine que a sua letra de câmbio, eu não coloquei a data de vencimento. Então, eu estou contigo lá em Salvador, né? E aí você me empresta um dinheiro, e aí eu estou te devendo e eu dou uma ordem para alguém aqui no Rio de Janeiro te pagar essa quantia. Eu não coloquei a data de vencimento. Você volta para o Rio de Janeiro e apresenta esse título. O que a lei vai presumir? Que o título que não tem data de vencimento é pagável à vista.
Então a lei fala assim, ó, os requisitos são no artigo 1º, só que alguns requisitos são insubstituíveis, né? São indisponíveis, tem que ter de qualquer jeito, e alguns requisitos são supríveis ou presumíveis. A lei presume que o título que não tem data de vencimento é apagável à vista, certo? Então, a data de vencimento ou época de pagamento é um requisito assim não tão essencial assim. Consegue visualizar? Porque eu posso, né, ou a lei supre, né, a falta desse requisito, certo? Então a gente tem alguns requisitos que são, né, importantíssimos, não supríveis, e eu tenho alguns requisitos que a própria lei supre a sua ausência. Se eu não tiver o lugar do pagamento, né, considera-se o local ao lado da pessoa que assinou o título. Está lá, né? Aqui eu coloquei todas as alíneas. Engraçado que a LUG ela menciona, né, nas alíneas abaixo, mas ela não numera as alíneas. Então, ao contrário do Código Civil, que está assim, né? Parágrafo 1º, parágrafo 2º, né, a linha A, 1, 2, 3, tal, aquela, ela só menciona, mas não numera. Do jeito que eu colei, é do jeito que está na lei. Então, não está numerado, né? É estranho isso. Mas essas 3 alíneas aí são os requisitos, né, supríveis, ou seja, que o próprio código, né, diz que se faltar, né, não vai ter problema nenhum, né? É exatamente o caso, por exemplo, do vencimento, né? Se faltar, você pode, né, simplesmente fazer o quê? Você pode simplesmente, no caso da data de vencimento, cobrar a letra, né, à vista, ok? Vamos avançar, né? Tá bom. E aí? E, por exemplo, né, se eu quiser endossar uma letra de câmbio, eu posso? Posso, né? Se a gente for lá para o decreto, né, 57663, a gente vai falar, né, artigo 11, toda letra de câmbio, né, mesmo que não envolva expressamente a expressão cláusula ordem, é transferível via endosso. Então, o endosso que a gente já estudou, né, genericamente assim, ele se aplica à letra de câmbio, está no artigo 11. Certo? Está lá. Então, tudo que a gente estudou sobre endosso aplica-se à letra de câmbio. A gente viu, né, que o endosso parcial é nulo, lembra disso? Está também na lei da letra de câmbio. Então, tudo que a gente estudou sobre endosso aplica-se à letra de câmbio. Tudo que a gente estudou, né, sobre aval aplica-se à letra de câmbio. Tudo que a gente estudou sobre aceite, né, a letra de câmbio, né, vai ser aceita ou não, né, também está lá no artigo 21 e seguinte da letra de câmbio. O aval, por exemplo, né, acho que eu até mencionei o artigo, inclusive, né, artigo 30 da letra de câmbio. O aval, pagamento de uma letra pode ser em todo ou em parte garantida por aval. Aí a gente discutiu, né, a questão do aval parcial, do aval total. Discutimos, inclusive, que o aval parcial para os títulos, né, nominados tem uma regra, o aval parcial no Código Civil tem outra. A gente já discutiu. Só estou rememorando os assuntos. Ok? O que a gente tem de diferente aqui, tá? Que eu vou destacar para você, o que ainda não foi visto, que cai em prova. Artigo 3º, por exemplo. O que diz o artigo 3º? Uma letra pode ser a ordem do próprio sacador. O que significa isso? Significa dizer que alguém pode dar uma ordem para ele mesmo. Qual é a regra geral? Né? Qual é a primeira hipótese ou a primeira formatação da letra de câmbio que eu falei, que eu passei para você? Era A, né, dando uma ordem a B, para pagar a C determinada quantia. Isso foi o que a gente trabalhou até agora. Tá? Coloquei qualquer símbolo aqui, não é maior, menor, esquece isso, tá? A dando uma ordem a B para pagar a C determinada quantia. Essa é a regra. Mas eu poderia fazer assim? A. Antes de falar do poderia. O A é o sacador, o B é o sacado e o C é o tomador. Ok? Eu poderia dizer para o A
dar uma ordem a B para pagar a ele mesmo? É como se você desse um cheque para você mesmo. Já fez isso, né? Você vai para o banco, normalmente você dá para um terceiro, mas você pode dar um cheque para você mesmo. Você está sem o seu cartão do banco. E aí você dá uma ordem para o banco para te dar o dinheiro. Aí tu vai lá e saca. Já fez isso? Ou paga suas contas, né? Na boca do caixa? É exatamente isso que eu estou dizendo. Então a lei permite que a letra de câmbio seja para um terceiro ou seja para você mesmo, certo? Então é como se o A estivesse dando uma ordem para ele mesmo, ok? Então você, estou contigo em Salvador, se você me empresta um dinheiro, eu estou te devendo. Então eu emito uma ordem para você, o título, e você vai assinar dizendo que vai me pagar. Então eu sou o A, no meu exemplo, né, ou no meu caso lá em Salvador, no segundo exemplo, ele vai fazer duas funções. As figuras das letras de câmbio mudaram, deixaram de existir? Não. No primeiro exemplo, né, o sacador é o A, o sacado é o B e o tomador, né? Vou colocar tomador porque é o termo que mais aparece em prova. É o C. No segundo exemplo, o A, ou melhor dizendo, o sacador é o A, o sacado é o B e o tomador também é o A. Em outras palavras, o A ele faz duas figuras ao mesmo tempo. O A é tanto sacador quanto tomador do título, tá? É a única diferença. Então, se você vê, cuidado, tá? Se você vê essa estrutura, né? João emitiu uma letra de câmbio para José pagar a ele mesmo. Não está errado, tá? É diferente, é possível. Talvez fosse mais fácil emitir uma nota promissória, né? Mas não significa dizer que está errado. A lei permite, o artigo 3º. Então essa é a primeira, né? Primeira coisa que eu tenho para destacar para você aí, né? A primeira peculiaridade aí da letra de câmbio. A outra, né, peculiaridade que eu gostaria de destacar para você a respeito da letra de câmbio também são os vencimentos, né? Os vencimentos dos títulos de crédito, ou como diz o artigo 1º da LUG, né? As épocas de pagamento, elas são diferentes nos títulos de crédito. Elas não são todas iguais. A depender do título de crédito, eu vou ter um ou outros tipos de vencimento. Então isso é importante para a gente estudar, né? Por quê? Porque isso vai diferenciar os títulos de crédito, ok? Vamos começar com o mais fácil, né? Vamos começar com o cheque. O cheque é um título, né, que tem apenas uma única data de vencimento, que é o vencimento à vista, certo? Então vamos lá. A letra de câmbio tem 4 modalidades de vencimento. Primeira modalidade de vencimento, à vista. Certo? Como é que seria, né, a escrita de uma letra de câmbio à vista? Seria assim, por exemplo, tá? Sei lá, José pague a João. Aí vai estar a expressão à vista, contra a apresentação. Então as expressões, né? À vista, contra a apresentação é uma forma de vencimento. Quer que eu te prove que o cheque é uma modalidade de vencimento à vista? Procura a data de vencimento no cheque. Você se lembra como é que é um cheque? Faz muito tempo que a gente não vê um cheque, né? Vou até compartilhar com você uma imagem de um cheque.
Você se recorda como é que é um cheque? Cheque tem data de vencimento no cheque? Não. Se você pegar esse cheque aqui, né, emitido pelo Banco Exemplo, eu compartilhei aí, daqui a pouco vai aparecer para você. O cheque vem, né, com alguns itens pré-preenchidos, né, pelo próprio banco, e você preenche o valor total, né, lá do cheque. Pague por este cheque a quantia de R$ 82, repetiu o que está lá. Aí, às vezes, tem aqui uma outra expressãozinha, né? E centavos acima, mas também não muda. A Beltrano, que é o nosso exemplo aqui, né, do beneficiário do cheque. Essa data aqui, Porto Alegre, 5 de novembro de 2015, é data de vencimento do cheque? Não. É data do quê? É data de emissão do cheque. Então veja, né? O cheque só tem um único lugar para você preencher a data, é essa daqui. E essa data de vencimento, essa data que consta no cheque, não é uma data de pagamento, é uma data de emissão. Quando o cheque foi emitido. Quando que o cheque vence? À vista, na conta apresentação, quando você levar o cheque no banco. Se você não se convenceu ainda que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, você pode ler a lei do cheque, que é a lei 7357 de 85, e o artigo 32 estabelece expressamente que o cheque é uma ordem de pagamento à vista e considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Então, filho, aceite que dói menos. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, ok? Tanto é verdade que se você escrever na data de emissão, imagina que eu te dou um cheque hoje, 9/6, eu colocar 9/7, se você for no banco amanhã e depositar ou apresentar, o banco não vai te pagar? Ah, ele pode não te pagar porque não tem fundos, é outra coisa. Não é pela data de vencimento, até porque não tem data de vencimento. Concorda? Se você escrever bom para, né, no verso do cheque, o banco não vai te pagar do mesmo jeito? Só não vai te pagar se não tiver fundos, que é outra coisa. Se a assinatura estiver errada, é outra coisa. Vai te pagar. Então veja, né, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, tanto que o banco cumpre o cheque quando ele for apresentado. A não ser que esteja prescrito, que é outra história, né, não tenha fundo, é outra história, certo? Ele vai te pagar. Ah, professor, mas se eu for numa loja comprar mercadorias, né, e eu combinar com o dono que ele vai pagar daqui a 30 dias e dar um cheque para ele, pré-datar o cheque, né, colocar uma data futura, como eu falei para você, e se ele depositar antecipado, vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo. Você pode entrar na justiça. Você pode, inclusive, tem súmula, né, dizendo que o cheque pré-datado, depositado, né, antecipadamente, gera dano moral. Mas vai gerar dano moral não porque o cheque seja uma ordem a prazo. O cheque é à vista, porque ele descumpriu com você, o lojista, um contrato, né? Contrato verbal, não é isso? Tu vai na padaria, compra um pão, tá fazendo um contrato verbal. Pega um ônibus, contrato verbal. Então você, junto com o cheque, você fez um acordo que o cara ia depositar o cheque tantos dias depois. E ele descumpriu esse contrato verbal. Aquele que descumpre, né, alguma coisa que foi combinada e gera prejuízo a outro, está cometendo um ato ilícito. Quem praticar ato ilícito é obrigado a indenizar. Está no Código Civil, né? Artigo 987, combinado com 100. E agora ferrou. 927 combinado com 126. Isso. 927 combinado com 126. Então, o Código Civil já traz essa previsão, né, de responsabilidade civil, certo? Então, ele vai te indenizar, mas não porque o cheque passou a ser a prazo. Entendeu a diferença? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar de cheque. O fato é
que os tipos de modalidade de vencimento são importantes, porque se o cheque, né, ou se o título tem um tipo de vencimento, ou 2, ou 3, ou 4, isso vai, né, diferenciar o título, como a gente viu. Então, a letra de câmbio tem 4 modalidades de vencimento. A primeira a gente já viu, é a mais fácil, é à vista. A segunda modalidade de vencimento da letra de câmbio é a chamada, né, modalidade, né, data certa ou dia certo. Né? Então, a letra B seria, né, dia certo. Aí cada doutrina diz o nome, data certa, prazo certo. Para essa modalidade de vencimento, eu digo assim, você vai pagar um título no dia tal, a prazo. Então, imagine, A dá uma ordem a B para pagar a C determinada quantia. Quando? No dia 30 de 7 de 2020. Então, como é que eu escrevo essa modalidade de vencimento? Pague por essa, né? Fulano, ou A, né? O A da ordem, né? O A diz B, pague a C, a quantia, ou a sua ordem, né? Eu estou abreviando aqui, né? A C ou a sua ordem, a quantia de R$ 1.000, que nos interessa, que é a modalidade de vencimento, no dia 30 de 7 de 2020. É óbvio que a letra, né, para ter valor, precisa de outros elementos que eu não colei ali, né? Nome, letra, data de emissão, né, local e data de emissão, assinatura de quem emitiu o título. Estou só pegando um interessante aqui, que é a data de vencimento, certo? O que nos interessa, que a gente está estudando as diferenças. Então, no dia 30 do 7, é uma modalidade, representa, né, a modalidade de vencimento dia certo ou data certa. Ok? Também, professor, pô, isso é fácil, né? Vamos combinar que até agora nada difícil. Nem acho difícil esse assunto. Na verdade, o que ele é chatinho os termos que vêm agora, que podem fazer você se confundir. O que a lei pensou? Além de você poder, né, colocar como data de vencimento a modalidade à vista, a modalidade de acerto, a lei ainda dá 2 outros tipos de vencimento, que seriam a letra C, que seria o vencimento a certo termo da data, e a letra D, que seria o vencimento a certo termo da vista. A ideia é muito simples. O que é difícil aqui são os nomes que talvez você se esqueça lá na prova tal, e faça alguma confusão. Qual foi o racional aqui dos 2 prazos de vencimento que a gente vai ver agora? O racional foi o seguinte: eu quero que o vencimento seja um prazo, né, um termo, um período X, por exemplo, 30 dias. E esse período X vai contar de um momento ou vai contar de um outro? Se ele contar da data de emissão do título, eu vou dizer que o vencimento é a certo termo da data. Então vamos para o exemplo, né, da sua prova. João emitiu uma letra de câmbio com vencimento de 30 dias, né? Com vencimento de 30 dias a certo termo da data, etc, etc e tal. Isso é a prova, né? Contando. E a letra, como é que estaria escrita essa letra? João, né? Não, João é quem emitiu. Então, né, vamos voltar para A e B, que ficaria melhor, né? Que são sempre A emitiu uma letra, para usar os mesmos termos, A, B, C. Com vencimento em 30 dias, acerta o termo da data. Como é que ficaria a letra em si? Seria assim: B, para a gente manter o mesmo exemplo.
pague a C ou a sua ordem, a quantia de R$ 1.000, que nos interessa o vencimento. Como é que eu escreveria esse vencimento? Em 30 dias da data de emissão. Porra, professor, é só isso? A termo certo da data é 30 dias da... Só que já viu aquele ditado? Se eu posso piorar, para que eu vou facilitar? Se eu posso colocar uma expressão que você nunca ouviu, para que eu vou colocar uma expressão simples, né? O objetivo é eliminar você da sua vaga do concurso, não é te facilitar. Né? Tô brincando, né? Mas é isso, né? Então o examinador ele escolhe palavras, né, termos que não são usuais. Então o termo acerto, termo da data, nada mais é do que uma expressão que significa que o vencimento vai a contar da emissão do título, ponto. Simples assim. Se o vencimento contar da data do aceite do título, eu vou dizer que o vencimento vai ser a certo termo da vista. Então, vista é a mesma coisa que aceite. Então, imagine, A deu uma ordem a B para pagar C determinada quantia. Quando vence essa ordem? Vence essa ordem em 30 dias do aceite. Eu dei a ordem hoje, né? Imagina, só que o A e o C estão em Salvador e o B está aqui no Rio de Janeiro. Quantos dias eles vão demorar para chegar aqui no Rio de Janeiro? Não sei. 2, 3, 5, 10, 20. Quando ele chegar no Rio de Janeiro e apresentar a letra, né, para o B, e o B assinar, aceitar, é a partir daí que o prazo vai contar. Então, é óbvio que o prazo que é dado, né, é uma questão comercial, ou seja, eles combinaram, né, empresarialmente quando o prazo vai ser pago. Isso é uma coisa. Outra coisa é como é que eu formalizo isso juridicamente. Então, a formalização jurídica diz que o vencimento de, por exemplo, 30 dias vai contar a partir do aceite. Como é que eu chamo esse tipo de vencimento? Acerto termo da vista, tá? Então, em outras palavras, o vencimento acerto termo da vista é aquele que conta da data do aceite. Então, no caso concreto, seria, né? B paga a C ou a sua ordem, a quantia de R$ 1.000, em 30 dias a contar do aceite. Então, a expressão a contar do aceite equivale à data de vencimento a termo certo da vista, tá? Então, para a gente rememorar, né? Revisar. É importante saber que a letra de câmbio ela é a letra, o título que tem mais formas de vencimento. Né? Eu posso criar várias formas de contar o prazo de vencimento, certo? Eu tenho a forma mais simples, que é a vista. Pode estar escrito no título ou pode nem estar nada, lembra? Que é um requisito, né? A prazo que a época de pagamento, né, ou a data de vencimento é um requisito, né, é suprível. Se não existir, considera-se à vista. Então, se tiver escrito à vista, contra apresentação, ou não tiver nada, considera-se à vista. Ou seja, apresentou, tenho que pagar. A segunda hipótese de vencimento é quando consta no título uma data específica, uma data certa. Então, no dia 30/7/2020, data certa. Também simples demais. A dificuldade maior, talvez até pelos nomes, nem tanto pelo vencimento em si, é acerto o termo da data e acerto o termo da vista. Ambos, né, são vencimentos em que eu tenho um prazo a contar de determinado momento. Acerto o termo da data, a data que se conta, o momento que se conta é o momento inicial, né, do título. É a primeira data que o título tem, que é a data da sua emissão. E acerto o termo da vista, né, conta-se o prazo a partir da vista. Quem dá vista no título, né? Quem vê o título e concorda ou não com o pagamento, né? O sacado. Então, o sacado, quando ele aceita, ele está dando vista no título. Então, algumas associações eu estou fazendo para você fixar bem esse conteúdo que é cobrado em prova de concurso, né? E OAB e assim por diante. Até aqui alguma dúvida? Foi? Para a gente finalizar, mais 10 minutinhos a gente finaliza. O último assunto, né, que é importante para a gente não pode deixar de saber, é a prescrição. Né? A prescrição dos títulos de crédito são
diferentes. Em cada título de crédito tem um tipo de prescrição diferente. E você precisa saber, né? Você sabe que o examinador ele gosta de prazo, ele gosta de números, tudo isso cai em prova, né? O que é prescrição, antes de mais nada? Lembra que é prescrição, antes de mais nada? Fica à vontade de falar. Ninguém? Prescrição é ação? O direito de entrar com ação? Não vou entrar nessa discussão, né, técnica exatamente do que é prescrição. Eu gosto de adotar o que está no Código Civil. Eu sei que é difícil, né? Prescrição, decadência, mega discussão aí que você teria tempo de aulas para discutir. O que diz o Código Civil? Gosto de adotar o Código Civil, né? Para prova é importante você lembrar. O que diz o Código Civil? Violado um direito, nasce para o titular do direito uma pretensão. O que é a pretensão? É você querer ter o seu direito revisto, que se extingue com a prescrição. Então, segundo o Código Civil, a prescrição não é a perda do direito, e sim a perda da pretensão. O que se extingue com a prescrição é a pretensão. Violado um direito, nasce para o titular desse direito uma pretensão, que se extingue com a prescrição. Então, a prescrição é a perda da pretensão. Então, você tem um direito de crédito. Por quê? Porque você emprestou um dinheiro para mim e eu dei uma ordem, né, para alguém te pagar essa quantia. E te dei esse título com essa ordem. Você foi lá e apresentou para essa pessoa, e a pessoa não pagou. Nesse momento que venceu o título, você tem o seu direito violado. Nasce para você uma pretensão. Qual é a pretensão? De ver o seu direito restabelecido. Então você vai poder cobrar de mim ou vai poder cobrar dessa pessoa. Se você não fizer em determinado período, o seu direito, né, a sua pretensão, perdão, até eu confundo, né, a sua pretensão se extingue, tá? Mas tem gente que fala que é direito, não se preocupe. Vou seguir o que está no código. Certo? Então, segundo o código, né, A dá uma ordem para B para pagar C determinada quantia. C é o credor. Certo? Se na data do vencimento o B não pagar, o B que aceitou o título, portanto era o devedor principal, o C pode cobrar do A, pode cobrar do B e também pode cobrar do A. Certo? Ele tem um prazo para fazer isso, né? Sob pena de prescrição. Então, a prescrição é o tempo que a lei traz, né, para que os devedores de um título de crédito, no caso a letra de câmbio, movam as ações, né, executivas, porque é um título executivo, sob pena de prescrição. A lei traz 3 prazos, né, prescricionais. O primeiro prazo prescricional é de 3 anos. É de 3 anos o prazo, né, para que o credor de um título cobre, né, execute quem? O devedor principal. Quem é o devedor principal de uma letra de câmbio? O aceitante. Então, o que diz o artigo 70? Todas as ações contra o aceitante relativas à letra de câmbio prescrevem 3 anos a contar do seu vencimento. Então, é de 3 anos, né, o prazo de prescrição da ação contra o aceitante. Lembre-se que o aceitante é o sacado que aceita o título. Quando que eu conto esse vencimento? Né? Quando que eu começo a contar os 3 anos? A partir do vencimento. Então vamos colocar o exemplo aí na sua mente, né? Melhor, eu estou com o André em Salvador e o André me empresta R$1.000. E eu vou ficar lá mais um mês e o André vai vir embora. Eu falo, André, quando você voltar para o Rio, você procure a Raíssa que ela vai te pagar, certo? Quando que ela vai pagar, né? Daqui a 10 dias a contar, né, da vista. Então ele vem para o Rio, chega na Raíssa e fala assim, ó,
Medina mandou você me pagar R$ 1.000. Aí você falou, beleza, porque é minha sócia, minha amiga, porque me deve, não importa o motivo, ela vai assinar o título, vai se tornar aceitante. Venceu os 10 dias, o André, né, pode cobrar da Raíssa? Pode. Quanto tempo ele tem para fazer isso? 3 anos. A contar de quando? Do vencimento. Ok? Vamos avançar. Mas eu também não sou um corresponsável por esse título? Sou. O sacador, né, de um título aceito também é um corresponsável. Ou seja, se a Raíssa não pagar, ele pode cobrar de mim. Não é isso? Pode. Quanto tempo ele tem para fazer isso? Vou aumentar o exemplo. O André estava com o título em mãos, né, e 5 dias antes do vencimento, que vencia em 10 dias, né, ele precisou de dinheiro. Por quê? Porque a Luciana cobrou dele. E aí o André fez o quê? Falou, Luciana, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho aqui um título, né, emitido pelo Medina, né, dando uma ordem para a Raíssa pagar. E aí você aceita, né, concorda? Quer pegar esse título? Eu quero. E aí o André faz o quê? Endossa o título para a Luciana. Quem passa a ser o credor passa a ser a Luciana. Nos 10 dias de vencimento, o credor é a Luciana. Então a Luciana vai até a Raíssa fala assim, ó, não tenho dinheiro, não paga, né? Não importa, o que ela vai falar, não paga. A Luciana pode cobrar da Raíssa, obviamente, que é a devedora principal, mas também vai poder cobrar do André e também vai cobrar do Medina, não vai? Só que quem é o devedor principal? É a Raíssa. O Medina, né, e o André são devedores? Sim, são co-obrigados, né, são co-devedores. Né? Ele em razão de ser um endossante e eu em razão de ser o sacador. A lei até diz que eu tenho, né, obrigação de pagar. A lei até diz que o André tem obrigação de pagar. Só que a lei dá um prazo menor, né, para que a Luciana cobre da gente. A lei diz que para cobrar da gente, o prazo, né, é de 1 ano. 1 ano que a prescrição contra, né, os co-obrigados do título. Quem são co-obrigados do título? No meu exemplo, o endossante. O endossante, né, ou o sacador são co-obrigados dos títulos. Ou seja, eles, né, vão responder pelo pagamento do título em 1 ano, em até 1 ano, né, que é o prazo de prescrição. Só tem um detalhe. Quando que eu conto esse prazo? Né? Vai ser da data do vencimento? Não. Né? Vai ser do protesto. Lembra que na aula passada a gente disse que para que o credor cobrasse dos cobrigados, ele precisava, a primeira coisa que fazer era protestar? Então, a Luciana pode entrar na justiça, né, para cobrar do André e pode cobrar de mim? Pode, mas o que ela precisa fazer antes? Protestar. Ela só precisa provar o inadimplemento da obrigação, já vimos isso. Então, 1 ano vai contar do protesto, certo? Então, para a Luciana cobrar de mim ou cobrar do André, ela tem que protestar e depois do protesto ela tem 1 ano para fazer isso, sob pena de prescrição. Tem mais um, né? O exemplo pode ser melhorado, né? Pode ter mais hipóteses. Quando a Luciana foi pegar esse título, ela falou assim: porra, André, só tem um problema, né? Raíssa eu não conheço. Medina é duro, né? Você também é duro. Brincadeira, né? E aí a Luciana falou assim: ó, eu quero um avalista. Arruma um avalista aí, senão eu vou te executar a dívida, senão não sei o que, não vou esperar e tal. Bota uma pressão lá. E aí você pergunta para Rebeca, né, se ela quer ser sua avalista. E a Rebeca vai assinar o título lá como co-obrigado. Então, a Rebeca está garantindo você. Se a Raíssa não pagar, a Luciana vai poder cobrar de você, do André, vai poder cobrar de mim, vai poder cobrar da Raíssa e vai poder cobrar da Rebeca, certo? Que foi a avalista. Qual o prazo de prescrição contra a Raíssa, que é a avalista do André? O mesmo prazo contra o André. Ou seja, né, se a Luciana tinha 1 ano para cobrar do André, ela vai ter 1 ano para cobrar da Raíssa também, que é a avalista do André. Entendeu? Né? Então, eu sei que é complexo, que é muita informação, mas o que eu quero que você perceba é que para cada tipo de devedor, eu tenho um tipo de prazo. Para o devedor principal do título, né? No caso da letra de câmbio, é o aceitante. O prazo é maior, 3 anos. A contar de quando? De quando ele tinha que pagar.
Para o devedor, né, é menor, vamos dizer assim, né? Para o devedor que, olha, você até deve, mas você, inclusive, pode entrar com uma ação de regresso se você pagar, certo? O André, eu, a Raíssa, se pagar, inclusive, vai poder entrar com uma ação de regresso. Por quê? Porque a gente não é devedor principal. A gente é apenas um devedor legal, a gente é apenas um cobrigado. A gente deve porque a lei exigiu que a gente, em algum momento, foi dono do título, foi credor e a gente passou para outro. Ou, no caso da Raíssa, ela nem devedora era, mas ela se comprometeu a pagar. Certo? Então a gente deve, só que na nossa dívida, né, a nossa responsabilidade, melhor dizendo, segundo a lei, é menor do que a do devedor principal. Certo? Portanto, o prazo também é menor. E o prazo vai ser de 1 ano. E além disso, né, você também conta do protesto, porque a lei exige, para cobrar dos cobrigados, é imprescindível o protesto. Já tínhamos visto isso, né, quando a gente falou de protesto. Protesto é o meio pelo qual se prova o inadimplemento da obrigação. Então, se a Luciana quiser cobrar do André, né? Luciano quer cobrar do André, Luciano quer cobrar da Raíssa, né? Perdão, né? A Rebeca, que era a avalista do André. Luciano quer cobrar da Raíssa, que é devedor principal, sacado. Luciano quer cobrar do Medina. Ela pode? Pode. Quanto tempo ela tem para fazer? Né? 1 ano, 3 anos e 1 ano. Percebeu? Então tem que saber de quem eu estou cobrando para ver qual o tempo de prazo e quando conta. Ok? Imagine que a Luciana, ao protestar ou a executar, né, foi lá e distribuiu a execução na vara, né? Todo mundo foi citado. Aí a Rebeca falou assim, ó, a Rebeca era responsável pelo André, lembra? A avalista. Falou assim, ó, cara, eu sei que eu devo, eu me comprometi, eu tenho que pagar. Não vou enrolar, né? Não vou deixar penhorar meu bem aqui, no meu automóvel, que custa 100 mil reais para vender por 50 para me pagar essa dívida. Não, vou perder, não, vou lá pagar. Ela vai lá e paga. Pá, porque ela tem responsabilidade legal. Se a Rebeca pagar, né? É naquela linha que imaginária aí, né? Luciana, André, Rebeca, Raíssa e eu, Medina. Se a Rebeca pagar, ela é devedora principal do título? Não. Portanto, ela pode entrar com uma ação de regresso. Significa dizer que ela pode cobrar de quem deve. Certo? A Rebeca, né, pode cobrar do André? Pode, pois o André foi alguém que ela garantiu. E aí ela pode cobrar do André. A Rebeca pode cobrar da Raíssa? Pode. Quanto tempo ela tem para fazer isso? 6 meses. 6 meses é o prazo de prescrição da ação de regresso. A contar de quando? Quando que começa a contar o prazo para, né, Rebeca rever o seu dinheiro que ela, né, perdeu, né, o que ela pagou para a Luciana? Quando começa a contar esse prazo? É do vencimento? Não, do vencimento ela não tinha pago. É do protesto? Não, do protesto ela não tinha pago. É do efetivo pagamento. Então, quando ela pagar, começa a correr para ela, né, ou contra ela, a prescrição para a ação de regresso. Tá? Então, em resumo, o artigo 70 é muito importante, né? Cai em prova. Estabelece os prazos prescricionais, né, para mover as ações, né, de execuções ou de regresso contra o devedor principal, que é de 3 anos a contar do vencimento, contra os codevedores, né, é o endossante, sacador, que é de 1 ano a contar do protesto, ou para mover uma ação de regresso, ou seja, aquele que paga o título, né, e vem a ser, vem a querer rever o seu dinheiro, vem a querer entrar com ação de regresso, tá? Então, ação de regresso, o prazo, né, de vencimento é de 6 meses a contar do efetivo pagamento. Pessoal, o que tinha de diferente em letra de câmbio a gente acabou de ver, porque o resto a gente já viu. Aval, protesto, endosso, né? Então a gente pegou agora as peculiaridades, né? As especificidades, as diferenças, né, de uma letra
de câmbio. Né? Estamos finalizando também, né, o semestre, graças a Deus, semestre difícil desse,